galerinha do Estudo em Casa Itabaianinha. Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Então, na aula de hoje, nós trataremos sobre o significado das palavras e expressões a partir do contexto, certo? Antes de iniciar, eu gostaria de mandar um abraço para os alunos que têm acompanhado as aulas, que têm comentado, que têm respondido às atividades, que têm dado um retorno para que a gente saiba que a gente está tendo esse alcance, certo? São os alunos Lauriane Matos, Flávia Alessandra, Evaniele, Josilene, Vitória Cirino, Gabriele Ramos, Marcos Vinícius, José Alessandro, Guilherme Soares, Guilherme Massal, Nicole Dória, José Willis, Janaína, Saulo, Isabela, Daniel, Samira, Sofia Simões, Jocélia Maurícia, Daniel Felipe, Brenda Araújo, Luciana Bonfim, Wendy Naeli, Anne Vitória, Kimberly Costa e Mirela Cristina. Continue assistindo, viu, pessoal? Conto com a participação de vocês. Bem, a aula de hoje trata sobre inferências, né? Descobrir o sentido de palavras e expressões, né? E para isso, eu vou chamar alguns poetas para nos ajudarem, né? Vamos passar a leitura do primeiro poema, que se intitula O Lutador, de Carlos Drummond de Andrade, né? Bem, como a aula de hoje trata sobre inferências das palavras e expressões, vocês irão notar nos textos que nós iremos ler, né? Não somente nesse, mas alguns outros que eu selecionei. Que é frequente, né, ao fazer leituras, que algumas palavras nos soem estranho, né? Porque não são muito comuns. Nós não costumamos vê-las com frequência e nem utilizá-las também. Mas como nós conseguimos, né, captar o sentido geral do texto, mesmo sem conhecê-las? Nós utilizamos, né, uma habilidade chamada de inferência, inferir. Mas o que é isso? O que é inferir? Inferir é deduzir, é achar com algum fundamento, né, perceber, notar, certo? Então, à medida que nós vamos lendo, nós vamos fazendo associações. E essas associações nos ajudam a entender o sentido das palavras, né? E essa relação das palavras em um texto se chama contexto, certo? Juntas as palavras elas criam imagens em nossa mente. Isso é o contexto. Vamos à leitura? O lutador. Lutar com palavras é a luta mais vã. Entanto lutamos. Mal rompe amanhã. São muitas, eu pouco. Algumas tão fortes como o javali. Não me julgo louco. Se o fosse, teria poder de encantá-las. Mas lúcido e frio, apareço e tento apanhar algumas para meu sustento num dia de vida. Deixam-se enlaçar, tontas a carícia e súbito fogem. E não há ameaça e nem três a servícia, que as traga de novo ao centro da praça. Insisto, solerte, busco persuadi-las. Ser-lhes escravo de rara humildade. Guardarei sigilo de nosso comércio. Na voz, nenhum travo de zanga ou desgosto. Sem me ouvir, deslizam, perpassam levíssimas e viram meu rosto. Lutar com palavras parece sem fruto. Não tem carne e sangue. Entretanto, luto. Também vocês podem dizer assim, professora, não entendi, foi nada. O que é que você está dizendo aí, hein? Nós vamos buscar primeiro compreender o contexto, certo? Primeiro de tudo, gostaria de fazer alguns comentários sobre esse texto, né? Esse texto é um poema, né, que diferente dos textos em prosa, sobre os quais nós temos lido nas últimas aulas, esse texto, ele aparece em versos, né, que formam estrofes. E por isso é um texto não contínuo, né? O eu lírico, ele fala da questão da luta com as palavras.
Quem é o eu lírico? É a voz do proema, né? Que expõe seus sentimentos e emoções, certo? Então, ele afirma, né? Que essa luta é um vão embate, né? Ele reafirma que nós não devemos deixar o campo de batalha, ainda que encontremos pela frente alguns javalis, como na primeira estrofe. Então, metaforicamente dizendo, né? Quando ele vai mais adiante, esse grande mestre nos faz crer que, apesar de sermos poucos, né? E as palavras diversas, nós não podemos nos render, né? Nós devemos continuar lutando, né? Não neguemos nunca a condição que se colocou o autor, a citar que num dia de vida ele aparece para apanhar algumas palavras, né? Haja vista que, sentindo saciedade de fome, ele sobrevive, digamos assim, né? De se alimentar das próprias palavras para construir o seu discurso poético. Então, não há nada de incomum em nos sentirmos como poetas, para também nós construirmos nossos discursos, nossos textos cotidianos, né? Apesar de essa ser uma tarefa realmente árdua, né? É uma luta mesmo. Manusear palavras não é fácil. No entanto, né, enquanto seres sociais que nós vivemos, né, nós nos comunicamos, nós interagimos o tempo todo a partir da linguagem e participamos da vida em comum por meio das interações que estabelecemos diariamente, seja em qualquer situação, mesmo isolados, nós continuamos interagindo com quem? Com os familiares, com os amigos, via internet, né? Que nos deu essa ferramenta para facilitar. Agora está sendo muito útil nessa situação. E levando em consideração que para cada finalidade comunicativa existe um posicionamento específico, né? Em cada situação eu devo utilizar uma finalidade, uma linguagem, um posicionamento específico. Vamos observar o segundo verso, quando ele diz assim, ó, lutar com palavras é a luta mais vã. Entretanto, lutamos, mal rompe amanhã. Qual o sentido dessa palavra vã? Pelo contexto, nós conseguimos inferir o que ela está querendo nos dizer? É claro que nós poderíamos procurar no dicionário, né? O significado da palavra. O uso do dicionário é muito importante, mas também faz parte da capacidade de leitura o leitor inferir o sentido, porque nem sempre nós temos um dicionário à mão, né? Então, vejam que o eu lírico, ele fala a respeito de como as palavras elas fogem no momento em que nós precisamos delas, né? No caso, o poeta, aquele que se usa da palavra para o seu trabalho, né? A palavra é sua ferramenta de trabalho. Então, lutar com a palavra é a luta mais uma, quer dizer que é uma luta em glória, né? Que nem sempre traz bons frutos, frutos positivos, frutos que desejamos. E mal rompe amanhã. O que quer dizer esse mal rompe amanhã? Mal, né? Ele pode ter o significado de contrário de bem, né? Mas adquire também a ideia de sequência temporal, ou seja, assim que inicia amanhã, né? Nós dizemos assim, mal começou a trabalhar, já saiu do emprego, né? Assim que começou a trabalhar. Então, dá a ideia de uma sequência temporal. Então, desde que se inicia o dia, nós já começamos a lutar com a palavra. Nós já começamos a escolher que palavras nós vamos construir, tecer o nosso discurso. Seja lá para qual finalidade for, né? Vamos observar agora a segunda estrofe. Não me julgo louco. Se eu fosse, teria poder de cantá-las, mas lúcido e frio, apareço e tento apanhar algumas para meu sustento num dia de vida. Ele diz que tenta apanhar as palavras, né? Porque ele precisa delas para o seu sustento, né? É delas que ele tira o seu sustento. Então, o sentido de vida, quando ele diz assim, num dia de vida,
Ele quer dizer num dia de luta, né? As pessoas dizem assim, amanhã é dia de trabalho, amanhã é dia de luta, né? Então, o sentido de vida aí, o sentido de dia de vida nesse contexto, não é só de vida, mas também de luta que se trava diariamente, né? Persistentemente com a palavra, né? Vamos lá para a próxima estrofe. Deixe-me enlaçar, tontas a carícia, e súbito fogem, e não há ameaça, e nem três a sevícia, que as traga de novo ao centro da praça. Por que ele utilizou, né, essa referência aí à praça? Por quê? O que é a praça? Que praça é essa? Bem, o que vem à mente da gente, né? Qual é a associação que nós fazemos? Materialmente falando, praça é a parte de uma cidade, é um espaço público, né? Quando as pessoas se encontram, vão lanchar, vão ler um livro. Mas no texto, a praça toma o sentido de centro, né? O centro daquilo que se quer dizer, né? A praça, ela não simboliza o centro da cidade, né? Então, né, no contexto do poema, ele utiliza essa referência. A praça seria o centro daquilo que se quer dizer, né? Que se quer falar, e a palavra faz parte disso. Vamos lá. Para a próxima, né? Busco persuadi-las, ser-lhes escravo de rara humildade. Guardarei sigilo em nosso comércio, na voz de um travo, de zanga ou desgosto. Se me ouvir, deslizam, perpassam levíssimas e viram-me o rosto, né? Há aí uma troca, né, entre aquele que precisa da palavra e da própria palavra com o eu lírico, que denomina essa troca de comércio, né? Ele faz uma alusão à atuação da palavra, como se ele negociasse com as palavras para que ele consiga construir o seu trabalho, né? Aí ele diz que é uma troca entre o eu lírico e as palavras. E, por fim, lutar com as palavras parece sem fruto. Não tem carne e sangue. Entretanto, luto. Então, aí não é uma mera rima, né? Mas o parece fruto, né? Lutar com palavras parece sem fruto. Ele quer dizer que parece sem resultado, né? Não há nada material que demonstre essa luta interna, né? Mas há uma eterna luta com a palavra, que muitas vezes ele não vê o resultado esperado, né? Então, lutar com a palavra, utilizar as palavras, construir discursos, construir textos literários, às vezes parece sem resultado, sem fruto, né? Nós vamos passar agora a leitura de um outro texto, certo? De Cecília Meirelles, As Palavras Aéreas. Ele tem um pouco a ver com o texto que nós acabamos de ler, certo? Vamos tentar fazer essa relação. Ai palavras, que estranha a potência vossa. Ai palavras, sois de vento, ides no vento que não retorna. E em tão rápida existência, tudo se forma e transforma. Sois de vento, ides no vento, que é dais com sorte nova. Ai palavras, que estranha a potência vossa. Todo o sentido da vida principia a vossa porta. O mel do amor cristaliza, seu perfume em vossa rosa. Sois o sonho e sois a audácia, calúnia, fúria, derrota. A liberdade das almas, ai, com letras se elabora. E dos venenos humanos, sua mais fina retorta. Frágil como vidro, e mais que o aço poderosa. Reis, impérios, povos, tempos, pelo vosso impulso rodam, de trás de grossas paredes, de leve, que vos desfolha, pareceis de tênue seda, sem peso de ação nem de hora. E estás no bico das penas, estás na tinta que as molha, estás nas mãos dos juízes, e sois o ferro que arrocha, e sois o barro para o exílio, e sois Moçambique e Angola. Ai palavras, ieis pela estrada fora,
erguendo asas muito incertas entre verdade e galhofa. Desejos do tempo inquieto, promessas que o mundo sopra. Ai, palavras, mirai-vos, que sois agora? Acusações, sentinela, bacamarte, algema, escolta. Que texto lindo, não é? Então, ambos os textos, né, o de Cecília e o de Drummond, eles apresentam a luta que traçamos com a palavra e a importância da palavra na nossa vida, né? Novamente, eu separei alguns trechos para que a gente possa analisar. Não vou retomar novamente a leitura inteira, mas eu quero chamar a atenção, por exemplo, para a expressão sois de vento, na primeira estrofe, né? Quando elas assim, sois de vento, ides no vento, e quedais com sorte nova. Por que essa expressão? Porque a palavra some, a palavra nem sempre está materializada, né? A palavra, primeiro ela parte de uma ideia, né? E nem sempre elas conseguem se materializar. Nós temos a ideia, mas não conseguimos materializar em palavras. Então, a palavra, ela foge, né? E nós não conseguimos pegá-la, né? Quantas vezes nós queremos traduzir aquilo que pensamos e não conseguimos, né? Diz assim, eu não sei como dizer isso, né? Eu não tenho palavras. Muitas vezes nós não conseguimos traduzir em palavras. O outro trecho, que estranha potência a vossa, todo o sentido da vida principia à vossa porta. O que essa expressão quer dizer? O que ela significa, né? Ela mostra que a vida começa com a palavra. Todo o sentido da vida principia à vossa porta. Quando nós começamos a falar, é que nós conseguimos a perceber, a interagir com o mundo, né? A perceber o que está à nossa volta. Então, quando passamos a nos comunicar, nós passamos a interagir e construir a nossa visão de mundo a partir da palavra. O próximo trecho. Sois o sonho e sois audácia, calúnia, fúria, derrota, né? O eu lírico, ele resume aí as várias qualificações da palavra, né? Uma palavra, ela pode significar um sonho, ela pode significar uma derrota, ela pode significar uma calúnia, né? O sentido da palavra, o sentido que a palavra adquire é aquele do contexto ao qual nós utilizamos, não é? Então, tem palavras que ferem, tem palavras que acalentam, depende do modo como você as utiliza, não é? Sois a mais fina retorta, frágil como o vidro, e mais que o aço, poderosa. Bem, ao mesmo tempo que a palavra ela é frágil, né, que ela sensibiliza, né, ela também é muito forte, que ela pode magoar, ela pode ferir, ela pode destruir, né? Então aí ela traz uma visão contrária de sentidos que a palavra pode adquirir, né? E por fim, né, a expressão sois barco do exílio. O que quer dizer isso? Sois barco do exílio. Já ouviram essa palavra exílio? Não? Bem, eu separei essa expressão porque a palavra pode nos fazer escapar, fugir, que é o sentido da palavra exílio, né? Ela pode nos levar a outros lugares, pode fazer, né, com que a gente fuja consciente ou inconscientemente, né? Bem, essa pequena análise que nós propusemos não é do texto como todo, como eu já disse, né? Mas com essas palavras, né, qualificam e constroem o sentido do texto. Então, é importante a gente voltar ao conceito de inferência, né? O que é essa inferência? Inferir é a capacidade do indivíduo entender as informações pressupostas e subentendidas. Aquelas que estão nas entrelinhas de um texto, de uma mensagem, baseada em seu conhecimento de mundo e em suas experiências de leitura, e até mesmo de vida.
né? Eu entendi a referência. Se você não consegue entender o contexto, né, a referência, você não consegue inferir. Não é isso? E finalizando, quanto mais o texto for denotativo, né, ele tiver uma linguagem mais denotativa, mais próxima da realidade, né, menos inferência o leitor precisa fazer, né? Quanto mais o texto for conotativo, mais literário, mais inferências nós fazemos. Bem, agora chegou a vez de vocês, né? Bom, nós sabemos que a geração de inferências é um processo fundamental para a leitura. Então, quem não faz inferências, não lê. E para se compreender um texto, é preciso fazer inferências, ou seja, é preciso que o leitor complete o texto com informações que não estão explícitas nele, né? Então, inferências são, portanto, a adição de informações que o leitor faz ao texto. São operações mentais que o leitor realiza para construir hipóteses, né? A partir das informações que o próprio texto lhes fornece. Então, as inferências elas não ocorrem apenas quando o leitor estabelece ligações entre as palavras, né? E organiza conceitos no interior do texto. Elas ocorrem também quando o leitor busca, fora do texto, informações e conhecimentos adquiridos pela sua experiência de vida, né? Com os quais nós conseguimos preencher esses vazios textuais. Vamos à leitura do texto, para que vocês comecem a refletir e pensem no que precisam realizar para encontrar o que a questão pede, certo? Eu trouxe para vocês um desafio, né? Que é um prato doce bem salgado, né? O texto ele trata de restaurante, de comidas finas, de sobremesa, de preço, né? Você vai lê-lo e depois responder a pergunta que diz respeito ao entendimento da palavra destacada, certo? Eu espero que você tenha aproveitado a aula de hoje, que abordou a questão da inferência de palavras e expressões para construir o significado do texto. Se vocês conseguirem relacionar essa aula com as aulas anteriores, nós vamos ter conseguido fazer um mosaico de ideias sobre a leitura, certo? Eu vou fazer a leitura do texto e novamente da questão. Vocês respondam nos comentários do vídeo. De próxima aula eu retomarei, nós vamos analisar as respostas, ok? Doce bem salgado. Em restaurantes finos, sobremesas comuns têm preço de prato principal. Foram-se os tempos em que quem pagava a conta no restaurante se preocupava apenas com o preço do prato principal e da bebida. Agora, em casas elegantes do Rio de Janeiro e São Paulo, os doces podem ser a parte mais salgada da notinha. E não se está falando necessariamente de sobremesas sofisticadas ou criações originárias dos chefes. Uma torta de morango do Massimo, em São Paulo, a bocanha é R$17 do cliente. No trecho, os doces podem ser a parte mais salgada da notinha. A expressão em destaque significa que A. Os restaurantes fazem investimento em produtos caros. B. Os chefes se destacam no cozimento de doces sofisticados. C. O prato elaborado carioca é mais sofisticado do que o paulista. E D. O preço dos doces é abusivo comparado ao dos demais produtos. E aí, pensem, façam as inferências, que eu acredito que vocês conseguirão chegar na alternativa correta. Bem, nós chegamos ao fim de mais uma aula. Novamente deixarei o link com a atividade para que vocês respondam, nos dêem um retorno, comentem o que estão achando da aula, como é que vocês estão se saindo, o que vocês conseguiram compreender. Deem like, se inscrevam no canal para que o vídeo possa atingir outras pessoas, né? Possa colaborar com o aprendizado de outras pessoas. Tudo bem?
Foi muito bom estar com vocês. Se cuidem, fiquem em casa. Um beijo no coração.